Meu bom dia a todos. Bom dia. Eu agradeço a Deus o privilégio e a oportunidade de estar conhecendo mais um pouco dos meus irmãos dessa grande família de Deus espalhada pela terra. Amém. Eu saí de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para vir a Engenheiro Coelho. E Deus me trouxe aqui, a Pirassununga, para conhecer vocês. Amém. É um grande prazer. Que Deus possa nos ajudar realmente a entender a sua palavra nessa manhã. Eu sou professor de Fisiologia Humana na Universidade Federal de Santa Maria. Fisiologia Humana estuda o funcionamento do corpo humano, de todos os órgãos do corpo humano. Eu dou aula para todos os cursos da área de saúde. E como professor, eu tenho um costume de ficar fazendo perguntas. Então, se escapar alguma pergunta hoje, irmãos, para vocês, pode se sentir livre de responder. O professor tem a função de orientar, e nós viemos dessa manhã procurar orientar, ajudar a compreensão. E nós vamos utilizar como base a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Espírito de Profecia, e a ajuda também de algumas instruções da ciência. Hoje à tarde, para quem vier hoje à tarde, às 16h30, nós usaremos também os mesmos conceitos. A base bíblica, a orientação do Espírito de Profecia e estudos da ciência, para falarmos sobre música. Não só em torno da música, né? Mas principalmente os princípios de Deus para a música. Queridos irmãos, onde iniciou a música no universo? Se ela iniciou no céu, foi criada por Deus para um objetivo. Qual foi o objetivo? Qual foi o objetivo? Única e exclusivamente para Deus. A música foi criada antes do homem, então não foi criada para o homem, foi criada para Deus. Nós vamos ver nesse nosso estudo que a música faz parte da natureza de Deus. Mas eu gostaria de abrir a Bíblia, em primeiro lugar, junto com vocês, no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 5. Aqui Paulo está falando a Timóteo. E eu, ao ler isso aqui, essas palavras, eu entendo que é para mim também como um líder. E diz assim, a partir do versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos irmãos, nós vamos hoje estudar o que a Bíblia e o Espírito de Profecia diz sobre a música no céu. Que vocês compreendem, assim como eu, que foi criada única e exclusivamente para a adoração a Deus. E depois vamos comparar um pouco com a música que nós estamos fazendo para a adoração a Deus aqui na nossa igreja. As palavras usadas originalmente na Bíblia para adoração, tanto no hebraico quanto no grego, significam humilhar-se, quebrar o orgulho, servir ao Senhor em completa submissão. Os servos de Deus demonstram sua adoração por meio de sua fidelidade, seu serviço e sua obediência. Quando a música foi criada, não existia pecado no universo. Os anjos se deleitavam e se deleitam a adorar a Deus, ou seja, a obedecer a Deus, a se humilhar
a servir em completa submissão, baseado no amor e na santidade de Deus. A nossa igreja, a igreja cristã, não é um clube ao qual pertencemos para satisfazer nossas necessidades. Pelo contrário, a igreja é uma família que nós estamos todos unidos com o mesmo objetivo dos anjos, que é adorar a Deus e dar-lhe glória, louvor e honra. Portanto, a verdadeira adoração, irmãos, é centralizada única e exclusivamente em Deus e não em nós, adoradores. Um dos atos de adoração é o louvor. Louvor significa elogiar, aplaudir, manifestar aprovação ou admiração, exaltar as qualidades de uma pessoa. E quando nós nos dirigimos a Deus, nós podemos fazer isso através de palavras e através da música. A música, então, foi criada por Deus justamente para os seres criados expressar isso a Deus, usando a mente e usando as emoções. A música foi criada por Deus nos céus para que os seres criados pudessem fazer tudo isso. Ela faz parte da natureza de Deus. Como que nós podemos saber isso? Vamos abrir a Bíblia, Salmos capítulo 118, versículo 14. Salmos capítulo 118, versículo 14. 118, 14 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, a minha música, porque Ele me salvou. Isaías capítulo 12, versículo 2, fala algo semelhante. Isaías capítulo 12 e versículo 2. Diz ali: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. O Senhor Deus é a minha força e a minha música, e Ele se tornou a minha salvação. Vejam, o Senhor é música, o Senhor é cântico, o Senhor é digno de nossa adoração. A música foi criada para um propósito santo, agradar a Deus. Eu gosto muito dessa frase e eu uso como sinônimo de adorar. Adorar é agradar a Deus. Então ela foi criada no céu para isso, agradar a Deus. Então a música, aquela música, seja no céu ou na terra, separada para esse propósito, agradar a Deus, é uma música santa, é uma música sacra, é a música para adoração. Que características tem a música que agrada a Deus? Alguém de vocês já foi ao céu ou ouviu a música do céu? Mas Ellen White teve esse privilégio de, em visão, ver e ouvir a música do céu. E estudando o que ela escreveu sobre a música, nós podemos relatar as seguintes características da música do céu, relatada por ela: melodiosa, harmoniosa, suave, sem discordâncias. E quando nós estudamos, e hoje à tarde nós vamos ver isso, e vocês vão poder fazer as perguntas que quiserem para nós, nós vamos ver que tipo de discordância pode ter a música. Pode ser em dissonância, pode ser em volume, e pode ser até de ideias. A música do céu não tem discordâncias. A música do céu, os anjos a executam sem gesticulações, sem esforço físico. Na música do céu executada pelos anjos não há movimentação física. As palavras são pronunciadas claramente. Não é utilizada uma voz estridente. É entoada com espírito e entendimento. E aqui está duas palavras-chave, irmãos: espírito e entendimento. Na Bíblia, a palavra espírito é usada com diversos significados, depende do contexto. Às vezes se refere a um anjo, às vezes se refere à personalidade, ao caráter da pessoa, às vezes se refere às emoções,
e às vezes se refere à mente. Mas quando aqui é usado com espírito e entendimento, o entendimento é concebido através da nossa mente, da razão. Então aqui ela está se referindo a espírito, às emoções, e ao entendimento, à nossa mente. Então vejam, a adoração é um evento racional e emocional. Se a música foi criada para adoração, depois, quando o pecado entrou no universo e começou no céu, justamente por alguém que era líder da música. E ele quis ser igual a Deus, e para ser igual a Deus ele também queria ser adorado. E Deus é o único ser que merece a adoração. E ele não pôde mais ficar no céu. E Lúcifer caiu do céu. E quando Lúcifer caiu do céu, caiu junto com ele o quê? A música. A música, como líder da música. E agora, quando ele veio para a terra, porque aqui é que foram tentados e aceitaram as ideias de Satanás, se a música foi criada no céu com o objetivo de adorar a Deus, agora ele iria querer ser adorado também. E ele queria desvirtuar, e ele fez isso. Ele desvirtuou a música, para que agora a música adorasse a ele. A música possui 3 elementos principais: melodia, harmonia e ritmo. Aqui o pastor disse quando eu cheguei, essa igreja gosta de música, ela executa música, tem música até nas paredes. Então vocês devem saber, né? Melodia, harmonia e ritmo. Pelas qualidades da música ou características da música do céu, nós vimos que foi destacado a melodia, a harmonia, e Ellen White não falou nada sobre ritmo. Mas vocês, como entendedores de música, sabem que não existe música sem ritmo. Na música, a ciência relata que a melodia influencia nossos sentimentos e nossas emoções. Eu lembro que quando eu também já fui adolescente, né? Eu sou jovem há pouco mais tempo que alguns de vocês e jovem há menos tempo que outros. Mas, né, na adolescência, a gente começa a olhar para uma menina de forma diferente, né? Eu estudei no IACS em Taquara e naquela época o rapaz tinha muito medo de chegar próximo à menina. Então a gente ficava olhando, né? Olhando de longe para ver se alguma menina ia também retribuir aquele olhar. E eu ficava muito chateado quando a menina olhava para mim e fazia assim, ó. Estou dispensando a sua atenção. E às vezes a gente escrevia um bilhete para ela e ela mandava outro, dizendo, dá uma de dente cariado e cai da boca. E a gente ficava triste. E aí ia procurar uma música. Que tipo de música? Alegre? Não. Aquela romântica. Para curtir a fossa, não é isso? Assim é que dizia lá, não sei qual o termo que vocês usam aqui. Mas era isso, né? Ficar num cantinho, ficar pensando como seria bom. Então, a melodia da música afeta nossas emoções. A ciência também diz que a harmonia é que influencia a nossa mente. É a harmonia. O centro, a nossa mente é a que fica aqui atrás da testa, é o córtex pré-frontal. Ele é o centro dos pensamentos, da razão, do discernimento, da consciência. E uma coisa, irmãos, é ali que age o Espírito Santo. É aqui na mente que nós guardamos as definições, as ideias, os conceitos do que é certo e do que é errado. E é ali que age o Espírito Santo. E se Satanás faz uma música para desvirtuar e para impedir a nossa adoração a Deus, onde ele tem de agir, irmãos? Na nossa mente. Ellen White, no livro Orientação da Criança, diz assim, é a mente que adora a Deus. E é por isso que a música do céu predomina a harmonia
e a melodia, por quê? Porque é ela que influencia a nossa mente para adorar a Deus e também com as nossas emoções. O ritmo da música influencia muitas partes do nosso corpo. Dizem os estudiosos da música que pode ser diferenciado 2 ritmos na música. Aquele que é concordante, semelhante, natural aos ritmos do nosso corpo. Nós temos ritmos para falar, nós temos ritmos para andar, nós temos ritmos para respirar, tem o ritmo do batimento cardíaco, tem o ritmo da pressão arterial, tem o ritmo da liberação dos hormônios. Nós temos esse ritmo natural. A música do céu tem esse ritmo, é natural aos nossos, ou seja, é concordante aos nossos ritmos. Que ele pode fortalecer os nossos ritmos, aumentar os nossos ritmos ou diminuir os nossos ritmos. E há um outro tipo de ritmo que pode ser usado na música, que é discordante dos nossos ritmos, é diferente dos nossos ritmos, mas também influencia os nossos ritmos. Esse ritmo discordante dos nossos, ele pode provocar ansiedade, estresse, euforia, dependendo da intensidade, êxtase, que é quando as emoções superam a nossa razão, transe, hipnose e vício. Que tipo de vício? Semelhante ao vício das drogas psicoativas. Se vocês tiverem dúvidas hoje à tarde, nós podemos mostrar isso, como funciona no organismo, como as drogas agem e como a música com esse ritmo discordante dos nossos funciona. Hoje à tarde nós vamos mostrar que tipo de ritmo é esse discordante. Ele é chamado, esse ritmo onde é fortalecido os nossos ritmos, é o primeiro tempo é o forte e o segundo é o fraco. É assim na maioria dos nossos ritmos. E a música, essas músicas que nós cantamos hoje, ela é sempre assim, as músicas do Inário. Fortalece o primeiro tempo, o segundo é fraco, depois um pouco forte o terceiro e o quarto fraco. Nós vamos mostrar isso fisiologicamente hoje à tarde e na música também. Então, esse ritmo em que discordante, ele muda, né? Em vez de ser forte o primeiro, ele é fraco o primeiro e forte o segundo. Então, é totalmente contrário aos nossos. Ele produz essas influências que eu falei para vocês. Esse tipo de ritmo é chamado de ritmo sincopado, ou a síncope do ritmo. Seus efeitos podem ser aumentados quando nós usamos um instrumento que não produz tom, que não produz uma nota musical definida. O tom é quando um objeto, ou seja, um instrumento, produz uma onda sonora com um comprimento definido. E essa frequência de ondas de comprimento definido pode ser, né, de 440 Hz, e é das notas musicais, é tom. E com tom é possível fazer harmonia e melodia. Mas se nós usarmos instrumentos que façam... O que é isso? Ruído. Também é som, também se produz por ondas, só que o comprimento é indefinido. E sempre que esse tipo de ondas chega ao nosso organismo, é reconhecido como ruído. E ruído é gostoso de ouvir? Causa ansiedade, causa estresse. Então, quando um ritmo que é discordante dos nossos ritmos e é acentuado por ruído, e existem muitos instrumentos ditos de música, mas que só produzem ruído. Exemplo, tambores, pratos, chocalhos, triângulo. Só produz ruído. É isso que o nosso organismo entende. E é por isso que causa ansiedade. Entendeu? De acordo com as características das músicas escritas no céu, podemos concluir que ela não tem ruído, porque é harmonia e melodia, e isso é produzido com tons. E o ritmo é um ritmo concordante com os nossos ritmos, né? Porque estimula as emoções e o entendimento. E esse ritmo discordante
dos nossos, ele faz justamente o contrário. Ele faz com que as nossas emoções preponderem sobre a nossa mente. E se isso for possível utilizado por Satanás, inibindo a nossa mente, o Espírito Santo não pode agir. E a nossa adoração fica prejudicada. O que diz o Espírito de Profecia a respeito da música que nós devemos fazer aqui? Patriarcas e Profetas, página 594, diz assim, ó, a música faz parte do culto de adoração a Deus nas cortes celestiais. E devemos nos esforçar para nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestes em nossos cânticos de louvor. Nada do que seja sagrado ou que pertença à adoração deve ser tratado com descuido, indiferença ou como algo comum. Quando nós estudamos a Bíblia, como Deus deu as instruções para todas as coisas sagradas para usar no templo, tudo aquilo que ele disse, ó, isso eu não escolhi para ser usado no templo, ou seja, para ser usado para a minha adoração, isso é comum. O comum comparado ao sagrado é profano. Profano é o oposto de sagrado. Se sagrado nós usamos a Deus, o comum nós não usamos a Ele, porque é comum. Esse é o desejo dele. Na música do céu predomina a harmonia, a melodia, predomina sobre o ritmo. E o ritmo é o ritmo natural. Por quê? Porque deixa livre a nossa mente para a atuação do Espírito Santo. Na música modificada por Satanás, predomina o ritmo discordante. O ritmo está superando a melodia e a harmonia. E assim foram criados instrumentos capazes de enfatizar apenas o ritmo, porque não produz tom. Então não produz nem harmonia e nem melodia, e aí estão os tambores, os pratos, os chocalhos, os triângulos e alguma coisa. Eu separei para vocês ali e vou pedir para ele colocar agora a primeira música. Como é uma música que tem harmonia, melodia e o ritmo natural? Por favor, toca ali a primeira música, vamos escutar. Ok, obrigado. Aqui, como é uma igreja que conhece música, executa música, sabe discernir. Ali está uma música com melodia, harmonia, ritmo natural. Nós conseguimos entender claramente o que quer dizer e nós podemos colocar o nome de Deus nesse tipo de música. Porque isso que a letra que está na música, ela vai chegar aonde? A nossa mente, limpa para a atuação do Espírito Santo. Mas, queridos irmãos, na música modificada por Satanás, ele procurou modificar esse ritmo. E assim foram criados aqueles instrumentos para enfatizar o ritmo. Tambores e instrumentos afins foram usados pelos povos pagãos através dos tempos, para produzir o ritmo sincopado, diferente dos nossos, repetitivo e marcado para induzir o quê? Dança e transe. O que é o transe? É quando a nossa consciência é inibida e assume o quê? Assume aquele evento que está produzindo o transe. Então os povos pagãos utilizam isso para que os espíritos possam entrar nele. Que espíritos? Que espíritos agem quando a mente está inibida, irmãos? É o Espírito Santo? Não. Então esse é o objetivo do uso desses instrumentos com esse ritmo.
E a religião de Satanás que induziu isso e se propagou pelo mundo chama-se voodoo. É o culto aos demônios e falsos deuses. Hoje esse ritmo se tornou comum na música popular, no ritmo and blues, depois foi para o jazz, depois foi para o rock e hoje se espalhou pela maioria das músicas. Como se não bastasse, né, esse ritmo sincopado, repetitivo, marcado por instrumentos. E na década de 1930 foi criado um instrumento, um conjunto de tambores e de pratos, justamente para produzir esse ritmo, que é a bateria. Esse ritmo discordante dos nossos. Ali, ao longo da história, eu acho que o pastor já falou isso para vocês, né? A origem da música gospel. Essa é a origem da música gospel. Foi esse ritmo que foi trazido, né, da África para os Estados Unidos, e ali eles começaram a colocar esse ritmo junto com a melodia das músicas cristãs. Então agora tinha as palavras cristãs, a melodia e o ritmo que eles estavam acostumados. Um ritmo que é comum, que é profano. E agora foi misturado a harmonia na melodia e as palavras sagradas. Então juntou o que, irmãos? O comum com o sagrado. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu gostaria de ouvir dos irmãos. É possível equilibrar o sagrado com o profano? O que a Bíblia diz? Vamos ler Levíticos 10, 10 e 11. E eu gostaria de ouvir de vocês. Levíticos 10, 10 e 11. Nossa adoração deve ser aceita por Deus. E para isso devemos seguir suas orientações. E qual é a orientação de Deus a respeito de usar o sagrado com o profano, com o que é comum? Levíticos 10, 10 e 11. Qual é a nossa função de líderes? O que diz aqui? Ensinar a distinguir entre o que é comum e o que é dedicado a Deus. Por quê? Porque Deus não aceita. É por isso. Por favor, segundo tipo de música. Agora nós vamos escutar uma música desse tipo que eu falei para vocês. Gospel, ou comercial, ou pop religiosa, ou música cristã contemporânea, misturando as palavras sagradas com o ritmo profano. Por favor, toca a segunda música. Conhece essa letra? Hino do Inário, número 14, se não me falha a memória, né? O que predomina aí, irmãos? O ritmo. Ok? Antes que nos influencie e iniba nossa mente para a atuação do Espírito Santo. Deu para entender? O que está predominando? O ritmo. E esse é o ritmo sincopado. Ele fortalece sempre o segundo tempo. É contrário aos nossos. Ele acaba fazendo o quê? Inibindo a mente. E as emoções começam a superar a mente. Muito bem. Embora esse tipo de música esteja sendo tocado cada vez mais utilizado como louvor na adoração em muitos locais, Deus disse para não misturar o sacro com o profano. Por que será? Será que Jesus falou alguma coisa a respeito disso? Sobre adoração? Falou. Vamos abrir a Bíblia. São João, capítulo 4, versículo 23. 4, 23. Já achou aqui, pastor? Não? 4, 23. São João 4, 23. Vamos ver quem vai informar primeiro aqui. Achou? Então lê para nós, por favor. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
Muito bem, irmãos. Está aí a característica, os verdadeiros. Se ele fala em verdadeiros, é porque existe que tipo de outros adoradores? Falsos. E ele diz assim, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. O que é espírito? Emoções e verdade. Onde nós distinguimos a verdade? Na nossa mente. Então eu entendo que é com emoções e com a mente. E aí no versículo 24 ele diz por quê? Porque Deus é, ou seja, Deus não tem o mesmo corpo físico que nós. Ele não tem o mesmo corpo físico de nós, mas ele tem o quê? Mente e emoções. Por isso ele diz, eu quero que vocês me adorem, os verdadeiros, para influenciar a minha mente e as minhas, e as de vocês também. As emoções devem estar igual à mente, superior à mente ou menos. Será que a Bíblia diz isso? Vamos ver. 1 Coríntios 14, 15. 1 Coríntios 14, 15. Paulo está falando de oração e de música. 1 Coríntios 14, versículo 15. 1 Coríntios 14, 15. Diz assim, ó. Aqui ele está se referindo ao louvor e à oração. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Está bem claro aqui que é emoções e mente? Eu vou ler de novo. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ok? Música, então, deve ser como? Emoções e mente, razão, discernimento, consciência, porque é ali que age o Espírito Santo. Mas e agora? Versículo 32, do mesmo capítulo, ali, 14, 32. 14, 32. Diz ali, ó, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios... Se espírito é emoção, como é que nós podemos ler? As emoções dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Eu entendo que é sujeito a quê? A nossa mente. A adoração é um evento emocional e racional. Só que a razão deve preponderar sobre as emoções, inclusive nas nossas decisões, inclusive na nossa conversão. Ellen White diz que é a mente que adora a Deus. Logo antes da terminação da graça, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. É o que Ellen White diz. Quando é esse tempo logo antes da terminação da graça, irmãos? Quando, irmãos? Hein? Hoje. E ela diz assim, ó. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Vamos recordar, eu não vou ler aqui, mas vocês todos recordam. Nadab e Abiú eram sacerdotes de Deus, correto? E Deus disse assim, olha, vocês peguem o fogo que está, esse fogo que está dentro do tabernáculo aqui tem que estar sempre alimentado, tem que estar sempre vivo. Quando vocês forem acender o incenso, vocês usem este fogo, porque esse fogo foi separado para um propósito sagrado. Esse é sacro. Vocês usem ele. Nadab e Abiú fizeram o quê? Beberam um pouco de álcool, vinho. O que o vinho faz? Inibe a mente. Não consegue discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o sagrado e o profano. Então, tudo aquilo que age semelhante ao álcool, às drogas e o ritmo sincopado faz isso. Isso está provado cientificamente. Nós temos dificuldade de discernir entre o sacro e o profano. E o que aconteceu? Eles trouxeram fogo. O que era esse fogo estranho? Era um fogo comum, aquele que não foi separado para um propósito sagrado. Então, quando Ellen White diz aqui, haverá tudo quanto é estranho, ela está se referindo a quê, irmãos? Tudo o que é comum. É isso que ela está dizendo aqui. E aí ela especifica, haverá gritos com tambores, música e dança. O que estimula a dança? É o ritmo. Que tipo de ritmo? O ritmo repetitivo, em curto espaço de tempo. Pum, 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 tchá, 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 tchá. Seja com tambores, seja com piano, seja com violoncelo, seja com violino, com flauta, qualquer. Ritmo repetitivo em curto espaço de tempo induz a
dança. E ela disse, haverá tudo quanto é estranho. E aí ela especifica, gritos, tambores, música, harmonia e melodia e dança, ritmo repetitivo. E o que ela diz agora? O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos em tal balbúrdia de ruídos. Isto é uma invenção de Satanás para anular o efeito da santificante verdade para este tempo. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que me foi mostrada. Quais são os instrumentos que produzem ruído e que inibe a mente? Quais são, irmãos? Tambores, pratos, triângulos, chocalhos. Por isso são usados na música comum, que é para fortalecer as emoções, para inibir a mente. E tudo que eles colocarem na letra e tudo que eles fizerem no ambiente, as pessoas vão fazer, porque elas não discernem mais o que é certo e o que é errado. O que o Espírito de Profecia disse para nós? É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que fazer esta obra. As forças satânicas misturam-se com o alarido e o barulho. Barulho não é só ruído. Barulho é mais de 90 ou mais de 90 decibéis. Uma música, ou seja o que for, tocado com mais de 90 decibéis, produz ondas que penetram o nosso corpo. Nós deixamos de escutar, nós começamos a sentir. E até o banco da igreja vibra com isso. E quanto mais grave foram as notas, maior alcance tem no nosso organismo. Tudo isso é barulho, é ruído. O que mais Ellen White fala a respeito desse tipo de tendência de misturar o sacro com o profano na música? Testemunho Celeste, volume 2, diz assim, a menos que aos crentes sejam ensinadas ideias precisas acerca do culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, prevalecerá entre eles, entre os crentes, a tendência para nivelar o sagrado ao comum, profano. Escutem bem, irmãos, tais pessoas, professando a verdade, serão uma ofensa a Deus e uma lástima à religião. É isso que ela diz. Quem foi que inspirou ela a dizer? Foi eu? Foi Deus. Eu estou só trazendo aqui. Será que podemos usar essa música, então, para alcançar um evangelismo, outras pessoas? Ou será que nós podemos usar essa música para agradar aos jovens, para que eles não abandonem a igreja? Nós faríamos isso com álcool, irmãos? Para eles não abandonarem a igreja, daríamos álcool para os nossos jovens? Daríamos drogas, cocaína, anfetamina? Daríamos para eles não abandonar a igreja? Então não podemos dar nada que produza o mesmo efeito. E esse tipo de música, com esse ritmo, produz o mesmo efeito. Das drogas, do álcool, inibe a mente. Grande Conflito, página 509, diz assim, a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo à igreja. É desculpa para nós usarmos isso no evangelismo para atrair outras pessoas, irmãos? Quem está dizendo isso é o Espírito de Deus. Embora esse tipo de música esteja cada vez mais utilizado como louvor na adoração, em rádios, em TV, em igrejas, algumas pessoas dizem, mas a maioria da nossa igreja está fazendo isso. Então vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 9, 27. Vamos ver o que Deus diz para nós a respeito da maioria. Romanos 9, 27. Leio lá, Romanos 9, 27. Ainda que o número dos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel hoje, irmãos? Quem? Quem? Nós quem? Do sétimo dia. Da igreja de?
É isso. É para nós que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. Ainda que o número dos adventistas do sétimo dia seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo. Opa! Quais são as características do remanescente? Apocalipse 12, 17, 14, 12 e 19, 10. Para quem ainda tem dúvida ou quem não sabe. Quem é que sabe quais as características do povo remanescente? Guarda os mandamentos de Deus, e o que mais? Ou o testemunho de Jesus, que é o quê? É isso que eu estou lendo para vocês, o Espírito de Profecia. Então, ainda que a maioria dos adventistas do sétimo dia, talvez por desconhecimento, estão fazendo isso, quem é que será salvo? Aquele que continua fazendo o que a Bíblia diz e que segue o Espírito de Profecia. O que vocês farão é a decisão de vocês. Eu decidi pertencer ao povo remanescente. Eu espero que o Espírito Santo ajude-nos a todos nós continuar fazendo parte do remanescente. A associação com as coisas do mundo na música é considerado inofensivo por alguns adventistas do sétimo dia ou observadores do sábado. Tais pessoas estão, porém, em terreno perigoso. É assim que Satanás procura desviar e controlar as pessoas. Tão suave é o trabalho do inimigo que não se suspeita dos seus ardis. E muitos membros da igreja tornam-se mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Autoria, Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 332. Os que se aventuram a entrar no terreno de Satanás, Satanás, os reclama como seus, e não hesitará em empenhar todas as energias e chamar em seu auxílio todas as hostes do mal, a fim de arrebatar um único ser humano das mãos de Cristo. E se nós permitirmos, esse pode ser eu, pode ser o seu filho, ou pode ser você. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastam de seus mandamentos e não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus não aceita obediência parcial. Lição da Escola Sabatina disse isso e reforçou hoje. Aquele que teme a Deus, confia a Deus plenamente e se entrega totalmente a Ele. Está escrito aqui, Patriarcas e Profetas 373. Deus não aceita obediência parcial. Não há relação nenhuma entre o bem e o mal, entre o que é comum e é santo. Esse equilíbrio não dá para fazer, irmãos. Nós devemos ser equilibrados naquilo que é bom e excluir totalmente o que faz mal, o que nos separa de Deus. Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo nos costumes, nos hábitos, nos princípios, como exigia de Israel antigamente. Quem disse isso? Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas 484. Após a volta de Jesus, quantos querem estar com Ele e ir para o céu? Quantos daqui de nós? Quantos? Eu quero. Então é para nós que ela está dizendo isso. Olha só. Após a volta de Jesus, aqueles que estarão entre os remidos participam da música com o coro angélico. E parecia que eles já sabiam a música. E ela diz assim, e eles já sabiam, aprenderam o cântico aqui na terra. Irmãos, se você quer estar conosco, se todos juntos queremos estar na volta de Jesus, cantar com os anjos, nós temos que aprender essa música aqui na terra, porque Ellen White disse isso, é essas pessoas que estarão lá. Então não adianta eu querer agradar o pastor, ou querer agradar o doutor Hélio, ou querer agradar o ancião, ou ao meu filho, ou ao jovem. Se queremos ir para o céu e adorar a Deus pela eternidade, nós temos que aprender a música aonde? Quando? Isso está no livro Visões do Céu, página 183. Caso estejamos realmente querendo ir para o céu, o Espírito Celestial habitará em nosso coração agora, aqui. Mas se não encontrarmos prazer agora nas coisas celestes,
Se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, se a santidade não exerce a maior atração sobre nós, podemos estar certos de que é vã a nossa esperança do céu. Isso também foi escrito pelo Espírito de Profecia, está registrado no livro Visões do Céu, página 64. E para terminar, irmãos, no interior de Santa Catarina tinha uma igreja, e nessa igreja estava sendo feita uma semana de oração. E tinha uma família, as famílias todas moravam próximos, né, à igreja. Local afastado do interior, então o perto é 1 quilômetro, 2, 3, 5, né? Moram assim, por perto. E numa das noites, a família estava se arrumando e daqui a pouco ela começou a ouvir a música, um hino. E aí diz a mãe assim, para as crianças, se aprontem rápido que já começou o programa. E eles começaram a se aprontar rápido. E a música continuava. E eles escutavam a música cada vez mais forte. E aí eles saíram de casa e juntaram toda a família. E saíram pela estrada. E aquela música vinha mais forte, e mais perto, e de repente passou sobre eles assim, a música. Quem estava cantando, irmãos? Se eles não viram nada, só ouviam. E a música passou por eles. Quem estava cantando? Os anjos. Que tipo de música eles cantaram? É a música que nós cantaremos agora. Que Deus possa nos abençoar, nos iluminar, nos ajudar a entender e a continuar cantando a música dos anjos.